Já reparaste que há coisas que há alguns anos nos chocavam e hoje já quase ninguém estranha? E se o maior problema não for apenas aquilo que está a acontecer à nossa volta? E se o perigo não estiver apenas no mundo que muda, mas na forma como nós vamos deixando de sentir? Hoje vais perceber porque é que o maior perigo não é apenas viver num mundo que muda. É o risco que nos habituamos a tudo aquilo que um dia sabíamos que estava errado. Se és nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com propósito. Hoje não vamos falar apenas daquilo que acontece, olha, no mundo. Vamos falar de algo muito mais difícil. Vamos falar daquilo que acontece, olha, dentro de nós. Quando vemos tantas coisas erradas acontecer e pouco a pouco deixamos de nos incomodar. Porque o maior perigo nem sempre está naquilo que nós vemos. Às vezes está naquilo que deixamos de sentir. E eu quero deixar-te aqui já uma pergunta. Será que existem coisas na tua vida que aceitaste como normais apenas porque te habituaste? Como é que uma pessoa chega a um ponto de achar normal aquilo que um dia sabia que estava errado? Pensa nisto. Eu não estou a falar daqueles grandes crimes, nada disso. Estou a falar de pequeninas coisas. Uma palavra, sei lá, que antes nos incomodava, mas hoje passa sem reação. Talvez uma atitude que antes chocava e hoje até parece normal. Ou talvez uma injustiça que antes fazia, olha, levantar os olhos e hoje quase ninguém questiona. Há alguns anos isto ainda nos incomodava, certo? E hoje passa-nos assim ao lado como se fosse apenas uma paisagem. E o mais estranho é que ninguém decidiu isto conscientemente. Ninguém acordou, olha, um dia e disse assim: a partir de hoje eu já não me incomodo. Foi acontecendo devagar, devagarinho, foi repetição atrás de repetição. Um dia toleramos, no outro já nem reparamos, depois já nem nos lembramos que antes era diferente, e é aqui que está o verdadeiro perigo. Não é apenas o erro existir. O erro sempre existiu, em todas as épocas, em todas as pessoas. O verdadeiro perigo é quando deixarmos de sentir que ele é errado. Saber não é a mesma coisa que sentir, é continuarmos a chamar errado com a boca, mas já não sentirmos nada por dentro. Porque existe uma grande diferença entre saber e sentir. Podemos saber que algo está errado, sim, mas se já não sentimos isso, deixamos de reagir. E é o incómodo interior que muitas vezes nos levam a mudar. Agora repara aqui numa coisa que fazemos. Olha, quase até sem pensar. Quando vemos algo que está mal, a nossa primeira reação é o quê? É olhar. O mundo está pior, as pessoas mudaram, já não existe respeito como antes, e é verdade. E muitas vezes existe uma verdade nessas frases. Há muita coisa que mudou lá fora. Mas existe uma pergunta que evitamos de fazer. Será que o problema está no mundo? Ou será que também nós vamos ficando mais silenciosos diante daquilo que antes nos fazia reagir? Porque olhar para fora é muito fácil. Apontar o dedo e a consciência descansa. Sentirmos do lado certo, sem precisarmos até de mudar nada. Mas agora há outra coisa. Olhar para dentro exige outra coisa. Existe muita coragem. Exige até perguntar. E eu? Também me fui habituando? Também eu deixei passar coisas que antes não deixava? Eu sei que essa pergunta incomoda, eu sei, e deve de incomodar, porque é exatamente nesse incómodo que começa a verdadeira honestidade. E deixa-me te dar aqui alguns exemplos, para tornar até isto muito mais prático. Exemplos do nosso dia a dia. Uma piada que ofende alguém e já ninguém diz nada. Ri-se
e segue em frente. Uma pequena mentira que se repete tantas e tantas vezes que já parece apenas, olha, jeito de falar. Um comentário cruel nas redes sociais, por exemplo, e passamos o dedo no ecrã sem reagir, como se fosse apenas mais um conteúdo. Talvez uma promessa que já não se cumpre e já se diz: ah, é normal, toda a gente faz isso. Um filho ou um neto que fala sem respeito com alguém até mais velho e já se ouve. São todos assim hoje em dia. Um casal que já não se cumprimenta com carinho pela manhã e começa a achar que isso é tudo muito normal. Seja assim. Mas será? Talvez um trabalho onde já ninguém diz um obrigado, onde já ninguém pede uma desculpa e todos aceitam isso como uma parte do dia a dia. Uma família onde os gritos se tornam a forma mais natural de conversar e já ninguém estranha aquele tom de voz. Um vizinho que já não cumprimenta e deixa de ser visto como falta de educação. Passa apenas a ser. É assim hoje em dia. Repara como a palavra normal se tornou um hábito. Usamos essa palavra para justificar aquilo que lá no fundo sabemos que não devia ser aceito. E quanto mais repetimos isso, mais a nossa sensibilidade vai baixando o volume. É como aquela luz que estava muito forte e devagar vai escurecendo, sem nunca apagar de vez. Continuamos a ver, mas já não enxergamos com a mesma clareza. Continuamos a ouvir, mas já não escutamos com o mesmo cuidado. Mas o mais preocupante é que isto não acontece apenas com os outros, acontece conosco, dentro da nossa própria casa, dentro das nossas próprias decisões. Existe um mecanismo muito simples que explica muito disto. Chama-se adaptação. O corpo humano foi criado para se adaptar. É por isso que conseguimos viver em ambientes diferentes, em ritmos diferentes e ultrapassar situações que inicialmente pareciam impossíveis. Mas esta capacidade que nos ajuda a sobreviver também tem um lado perigoso. A mente adapta-se não apenas ao frio, ao cansaço ou até às dificuldades do trabalho. Adapta-se também à injustiça, ao desrespeito, a viver com menos do que um dia aceitaremos. Na primeira vez o corpo inteiro reage, o coração acelera, algo dentro de nós diz isto não está certo, mas na segunda vez a reação já é menor, na 10ª vez quase já nem se nota e depois de algum tempo aquilo que gritava-nos cá dentro passa a ser apenas um sussurro no nosso ouvido. A verdade, minhas queridas, não é que deixamos de saber que está errado. É que deixamos de sentir que está errado. E é essa a grande diferença. Saber com a cabeça e sentir com o corpo são coisas completamente diferentes. É o sentir que nos move para agir. Sem esse sentir, ficamos a saber, mas deixamos de fazer alguma coisa sobre isso. E existe ainda outro detalhe muito importante. Quase sempre conseguimos ver isto nos outros, com muita facilidade. Vemos aquele amigo que aceita demasiado, vemos aquele familiar que já não reage a nada, vemos até o colega que deixou de se importar com certas coisas e muitas vezes até comentamos sobre isso. Verdade ou é mentira? Mas com alguma distância, como quem observa de fora. Mas raramente fazemos o exercício sobre nós. Porque é mais confortável corrigir o comportamento dos outros do que realmente examinar o nosso. Apontar o dedo é rápido e muito fácil. Olhar cá para dentro, olha, exige tempo e coragem. E talvez seja essa a razão pela qual preferimos falar do mundo, em vez de falarmos de nós mesmos. Porque que o mundo não nos obriga a mudar nada. Mas nós sim. Pensa numa casa junto de uma linha de comboio.
Nos primeiros dias o barulho acorda toda a gente. Ninguém consegue dormir direito, o som até parece impossível de ignorar. Mas passam-se algumas semanas e já quase ninguém repara. O comboio continua ali a passar, com a mesma força, no mesmo horário, porque o que mudou não foi o barulho, foi a nossa capacidade de o ouvir. Com a justiça, com o desrespeito, com tudo aquilo que fere a nossa alma, acontece a mesma coisa. O erro, ele continua igual, e às vezes até maior. Mas o que muda não é a nossa sensibilidade perante ele. E isto explica uma coisa muito comum. Porquê que alguém de fora que chega a uma situação pela primeira vez reage com choque? Enquanto quem vive nela, olha, há anos já não reage de todo. Não é porque essa pessoa seja mais fraca, nem porque seja mais fria. É porque o comboio para ela já passa, olha, todos os santos dias. E aqui fica uma boa notícia. Dentro de tudo isto, se a sensibilidade pode diminuir com a repetição, também pode voltar com a atenção. Porque ninguém está condenado a viver para sempre adormecido, certo? Às vezes basta parar e perguntar com sinceridade: isto que já não me choca, choca-me porque é injusto ou já não me choca porque me habituei? Esta simples pergunta, repetida com muita frequência, começa a devolver o volume que perdemos. Não é preciso mudar o mundo inteiro, de um dia para o outro. Claro que não. Ninguém está a pedir isso e isso é uma coisa impossível. É preciso primeiro voltar a acordar por dentro e deixar que isso depois se reflita lá fora. Porque existe um relato antigo que fala exatamente sobre isso. Lembras-te do profeta Amós? Descreve um povo que já não se incomodava com a justiça, que via todos os dias. Eles sabiam que estava errado, mas deixaram de reagir. E repara no que acontece. Se formos ver no capítulo 2, diz que vendiam o justo por prata e o pobre por um simples par de sandálias. Eles pisavam a cabeça dos mais fracos e ninguém parava para pensar nisso. Repara bem nesta imagem. Não é um único momento de crueldade. É uma prática repetida, aceita, integrada na vida de todos os dias. O que mais me impressiona não é apenas a maldade, é a naturalidade com aquilo que acontecia. Ninguém se escandalizava mais, porque era apenas mais um dia a acontecer, mais um negócio, mais uma situação considerada normal. Imagina essa cena por um momento. Um mercado cheio de gente, vozes, negócios, vida a acontecer normalmente. E no meio de tudo isso, alguém a ser tratado como uma mercadoria, por causa talvez de uma dívida pequena. Ninguém parava, ninguém questionava, não necessariamente porque todos fossem más pessoas, mas porque aquilo já fazia parte daquela paisagem. Já não era novidade, já não era motivo de indignação, era apenas sim, é assim que as coisas funcionam. E é exatamente isto que devia alarmar-nos, não apenas a maldade de uma pessoa, isoladamente, nada disso, mas a capacidade de um grupo inteiro pode ter de conviver com o errado, sem sequer já o notar. E se isso aconteceu naquele tempo, por que razão haveríamos nós de estar imunes a isso hoje? Mas aqui está o ponto que eu quero que fique aqui contigo. Este texto não está a falar apenas de um povo antigo. Não está a falar apenas de uma época distante. Está a falar de algo muito mais humano. Da forma como a nossa consciência funciona. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quando o erro se repete, o corpo se habitua, a mente se habitua e até o nosso coração se habitua.
Não porque sejamos pessoas más, nada disso, nem porque sejamos piores do que aqueles que viveram antes de nós, mas porque somos seres de hábitos, porque nós, todos nós, sem exceção, e o hábito não pergunta se aquilo que repetimos nos faz bem, ou se está simplesmente a adormecer algo dentro de nós. Reparem, aquele povo antigo não tinha falta de informação. Eles sabiam distinguir o certo do errado. O problema não era não saberem, era já não existir a reação que devia acompanhar esse conhecimento. E talvez seja exatamente isto que precisamos de recuperar ainda hoje. Talvez até na nossa própria vida. Não apenas mais informação, não apenas mais opiniões, mas mais sensibilidade. Porque uma pessoa pode saber muitas coisas e mesmo assim continuar sem mudar. Pode reconhecer o erro e continuar a viver mesmo como se ele não existisse. A verdadeira mudança começa quando aquilo que sabemos volta a tocar aquilo que sentimos. Quando a consciência deixa de ser apenas uma ideia e volta a ser uma direção. Agora trago isto para a tua vida hoje. Há coisas que aceitaste com o tempo que antes nunca aceitarias? Talvez uma forma de te tratarem que já não questionas porque te habituaste? Ou talvez um comportamento teu que justificas em vez de o corrigir? Uma voz lá dentro que já não se levanta porque cansaste de ouvir? Ou foi ficando ainda mais baixa ano após ano? Minhas queridas, eu não vos estou a pedir para sentirem culpa, nada disso. Isto não é sobre a culpa, é sobre a atenção. É sobre voltares a olhar. Porque a pessoa madura como nós não é aquela que nunca erra. Ninguém está livre disso. Deus me livre. A pessoa madura é aquela que continua a sentir, mesmo quando algo está errado, mesmo depois de tantos anos de vida. Porque é fácil apontar o dedo ao mundo, mas é mais difícil e muito mais honesto perguntar: onde é que eu deixei de reagir? Onde é que eu troquei o incômodo pelo silêncio, apenas para ter mais paz? Talvez a resposta não comece lá fora, nas notícias ou nas redes, naquilo que os outros fazem. Talvez comece no momento em que voltamos a sentir aquilo que um dia sentíamos. Voltar a estranhar o que devíamos estranhar. Voltar a nos incomodar com aquilo que devia nos incomodar. E isto não é uma fraqueza, nada disso. É consciência acordada. É uma consciência acordada, não se conquista de uma vez. Constrói-se todos os dias, através de pequeninas escolhas. Olha, na palavra tu decides não deixar passar, do silêncio que decides quebrar, com respeito, mas também com muita verdade. No espelho onde decides olhar, antes de apontar para os outros. Pensa nas relações à tua volta. Existe alguma coisa que já aceitas de alguém que no início nunca aceitarias? Talvez um tom de voz. Talvez uma promessa que nunca se cumpriu. Talvez um silêncio que precisava de uma conversa. E pensa também agora em ti. Existe algum hábito teu que já não questionas, mas que sabes lá no fundo que te faz mal? Uma forma de falares contigo mesma, demasiado dura, que já se tornou ali não muito normal, ou talvez uma desculpa que repetes para não mexer naquilo que precisa de atenção. Não tens de resolver tudo hoje. Ninguém resolve uma vida inteira num só dia. Isto não muda com uma decisão de um momento. Muda com pequenas escolhas repetidas todos os dias. Da mesma forma como um dia nos habituamos ao contrário. Se a repetição nos adormeceu, é a repetição também que nos pode voltar a acordar. Mas podes começar por algo muito simples.
Podes começar, por exemplo, por voltar a sentir. Da próxima vez que alguma coisa te incomodar, não abafes esse incômodo. Não digas assim, é normal. Perguntei antes. Será mesmo normal? Ou eu é que já me habituei? Essa pergunta feita com toda a sinceridade já é o primeiro passo. E antes de terminarmos, eu quero deixar-te aqui 3 sinais que podem ajudar-te a perceber se algo se tornou demasiado normal na tua vida. Primeiro sinal: se quando falas sobre esse assunto já não sentes nada, nem sequer um incômodo, nem uma vontade de mudar, apenas uma indiferença. Segundo sinal: se quando alguém de fora comenta sobre isso, a tua primeira reação é achar estranha a pessoa, em vez de perceberes aquilo que ela viu. Terceiro sinal: se já usaste a frase "sempre foi assim", para evitar olhar mais fundo para a situação. Se algum destes sinais te fez lembrar alguma coisa, não precisas resolver tudo agora. Precisas apenas de voltar a olhar com atenção para aquilo que o tempo te ensinou a ignorar. Uma pessoa madura não é aquela que já viu tudo e já não se abala com nada. É aquela que mesmo depois de tantos anos de vida, olha, ela continua capaz de dizer: isto não está certo. E eu não me vou habituar a isto por mais vezes que se repita à minha frente. Essa capacidade de continuar a sentir é uma forma de força e não de fraqueza. E é isso que te desejo hoje. E em todos os dias que se seguem. Que nunca percas a capacidade de te incomodares com aquilo que realmente merece. Verdadeiramente sem ser incomodado. E fico-me com esta pergunta para ti. Há alguma coisa que aceitas como normal, mas que lá no fundo sabes que não deveria de ser? Conta aqui nos comentários, deixa aqui o teu testemunho, porque pode ajudar alguém que também precisa de voltar a olhar para dentro. Eu leio tudo com muito carinho e respondo sempre que é possível. E partilha, claro, com este conteúdo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem hoje. E se este vídeo te ajudou, subscreve o canal e deixa o teu like. Isso ajuda muito este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dele. E lembra-te, se Deus através deste momento falou contigo, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama. E eu também. Um beijinho muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!